nós vamos convidar para dar início à nossa roda de palestras Fábio Correia, assessor pedagógico da Editora Moderna, que abordará o tema competências socioemocionais, lema este muito relevante na contemporaneidade para alicerçar nosso trabalho pedagógico. Professores e professoras, que Deus vos abençoe neste novo caminhar 2024. Bom dia a todos. Para nós é uma grande satisfação poder estar aqui em nome da Editora Moderna, da gerência da nossa Regional Bahia, Sergipe, Alagoas. Agradecemos o convite e a parceria que a Editora Moderna tem com o município de Iguaí, através da Secretaria da Educação, na escolha das obras didáticas que vocês definiram no último Programa Nacional do Livro Didático. Então, a parceria se estabelece a partir desse caminhar juntos. E, em nome da editora, a gente está aqui para contribuir, ser parceira de vocês e também poder estar dando o suporte que o município precisa na área de educação, na compreensão do livro, do uso do livro didático, dos recursos que o livro tem, a partir daquilo que a editora pensou para os anos finais, a partir agora de 2024. Quando a Leusa me pediu para falar, agradeço também a Secretaria da Educação, ao prefeito, representado na pessoa do doutor que aqui falou, o convite para nós aqui estarmos. Quando a Leusa pediu para a gente falar alguma coisa sobre a questão da competência socioemocional, do lidar com a questão emocional, e isso me trouxe à mente a ideia de nós construirmos um caminho de reflexão a partir daquilo, professor, que você faz dentro da sala de aula, da sua experiência, da sua vivência. Nós estamos vindo de um período muito longo de escolas que ficaram fechadas por um bom tempo. Não sei se vocês conseguem refazer esse percurso, mas tudo abriu primeiro do que a escola. O bar abriu primeiro do que a escola, as festas abriram primeiro do que a escola, e o professor ainda teve que estar lidando com aquela necessidade de continuar caminhando na perspectiva de a escola abrir para ele ter um cenário diverso daquilo que ele estava vivendo. Não sei quantos viram, mas um memezinho desses de Instagram, quando diz que a escola ia abrir, um pai para o carro, vem na rua da escola, dá um cavalo de pau, abre a porta do fundo e joga o menino e fala: ó, estou 2 anos dentro de casa, eu não aguento mais. Ontem eu estava numa palestra com o professor Leandro Carnal e ele dizia uma coisa interessante: não sei a realidade do município de vocês, mas essa foi a realidade do estado de São Paulo. Citava o professor Leandro Carnal. Os pais não foram à Secretaria da Educação queixar-se de outras coisas acerca da educação do seu filho. Os pais foram se queixar quando a escola abriria, porque eles não aguentavam ficar mais em casa com as crianças. E nós ainda tivemos que ouvir que o quê? O professor não estava fazendo nada. Igual aí teve esse problema, gente. Teve. Quem pela primeira vez teve que gravar uma aula de vídeo para mandar para o seu aluno? Quem tem essa primeira experiência na vida aí? Ninguém nunca lhe disse: olha, se prepare, lá nos idos de 2020 você vai ter que se virar nos 30 e você vai ter que dar aula gravada. Quem foi que teve essa experiência aí? Bora botar a mão, viu, gente? Quem gravou a primeira aula de vídeo aí, fique à vontade. Eu não quero ficar aqui só falando, não. Eu vou descer, vou conversar com vocês aí embaixo, vou botar vocês do lado do microfone, então fiquem preparados. Eu estava em Cícero Dantas. Cícero Dantas é uma das cidades baianas próximas à divisa com o Sergipe, e uma professora falou o seguinte: Fábio, há 32 anos eu estou na sala de aula. Eu nunca imaginei que eu iria gravar uma aula de vídeo para mandar para o meu aluno. E aí eu gravei minha aula
ela era dos anos iniciais. Eu gravei minha aula e eu tenho uma filha adolescente de 11 anos de idade. E eu perguntei para ela assim: vê se minha aula ficou boa, se minha gravação ficou boa. A menina olhou o vídeo, aí virou para ela e falou bem assim: minha mãe, a senhora é uma pessoa muito cringe. Quem sabe o que significa cringe, gente? Alguém já ouviu essa expressão? Fala aí, professora, a senhora balançou a cabeça. Cafona, antigo, desatualizado, um dinossauro, alguém que só conhece as coisas de lá de antigamente. E aí a professora fica assim parada. Se eu perguntar o que é crush, todo mundo sabe, né? É mais fácil essa, né? O crush. Mas o cringe, a pessoa ficou surpresa. E a menina virou para ela e falou: minha mãe, cadê o ring light? Ela não sabia o que era ring light. Minha mãe, como é que a senhora vai fazer uma gravação e não tem um cenário iluminando a sua face? Aí a menina: ó, faz o seguinte, vai se maquiar que eu vou preparar o cenário para a sua aula. 11 anos de idade. 11 anos de idade. Ela foi, se maquiou, a menina preparou o cenário. Terminada a gravação da aula, a menina virou para ela: me dê agora que eu vou editar a sua aula. Ela falou: Fábio, eu me senti Fátima Bernardes, terminando o Jornal Nacional, os caracteres subindo, quem eu era, que aula eu estava dando, o que é que eu estava fazendo. Essa é a geração que você hoje tem dentro da sua sala de aula. Eu resido em Conquista, sou natural de Aracaju, capital do estado de Sergipe, e o ano passado eu estava dando uma formação sobre motivação em Conquista. E aí, a professora dos anos iniciais, do 5º ano, estava dando aula de matemática. E aí a aluna chamou ela: tia, ô tia. A professora parou, se virou: pois não, minha filha? Ô tia, a sua aula está certinha. A professora falou: como assim certinha? Aqui no YouTube, o que a senhora está falando, o professor está falando também. A aluna avaliou a aula da professora se estava certa ou errada a partir daquilo que o YouTube, alguém dizia sobre aquele assunto do YouTube. E esse é o aluno que você tem hoje da sua sala de aula, professor. E diante desse cenário, não sei se você está a 30, 40, a 10, passou do último concurso, quem sabe é a sua primeira jornada pedagógica, mas uma reflexão que a gente precisa construir é: onde é que eu vivo, onde é que eu estou nesse cenário? Quem é o outro? Como é que nós professores, nós família, nós alunos, vamos nos inserir nesse contexto de inovação, de novas demandas, de novos cenários, de novas questões que surgem constantemente no ambiente educacional e com as quais nós temos que ir lidando. Observe que na educação nada é para daqui a 2 meses, tudo é sempre para ontem. Nada é: ó, gente, vamos se planejar, daqui a 2 meses a gente faz. Não, ó, corre aí, reúne, tem que ser para amanhã. Eu estava no CPM de Ilhéus na terça-feira, e aí enquanto eu preparava o material para começar, a coordenadora falou assim: ó, gente, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Aí uma professora falou: o Dia da Mulher é todo dia. Aí a coordenadora falou: realmente, mas se não tiver um dia de representatividade, isso acaba se tornando algo que é esquecido, né? Estão sendo esquecidos. E aí nós estamos há praticamente 9 dias do Dia Internacional da Mulher, hoje é 29, o dia 8 de março. Nós temos que fazer um projeto para o mês de março que retrate essa questão do Dia Internacional da Mulher. Então na escola tudo é muito estanque: vamos, faça, resolva, dê um jeito, tem que acontecer. E o professor acaba vivendo uma demanda de muita correria nesse cenário e nesse ambiente. Aí eu queria pensar com vocês qual é a sua perspectiva para 2024. Nós estamos no último dia do 2º mês, estamos começando o ano letivo. Você vai para a sua sala de aula. Qual a expectativa que você tem para 2024? O que você pensa na sua prática, na sua ação, na sua percepção pedagógica, naquilo que você constrói
para desenvolver a sua atividade? O que é que você pensa? Que reflexões você tem? O que é que você está enxergando de perspectivas e de possibilidades para esse novo cenário, para esse novo ano? Já são quase, vamos entrar no 3º ano pós-pandemia. Como está seu aluno? Como está você, professor? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar, nós nos preocupamos muito com o aluno, com as demandas que o aluno tem, com a necessidade que esse aluno tem, com aquilo que ele enfrenta, ou as dificuldades que ele tem, sejam elas sociais, emocionais, econômicas. Mas e você, professor, que se levanta, faz seu plano de aula, tem sua vida, suas demandas, tem também sua família, tem suas questões pessoais? Como você está hoje aqui na jornada pedagógica? Como você inicia? Quais são os alvos que você tem para alcançar e para alavancar na sua vida pessoal em 2024? O que é que você está enxergando como meta? E a meta ela precisa ser mensurável, precisa ser atingível, tangível, precisa ser algo que seja alcançável. O que é que você, ao olhar para a sua sala, você pensa, você reflete e você enxerga como perspectiva para o ano que você vai iniciar, quem sabe já na semana que vem, indo para a sua escola, indo para o seu planejamento. Quem sabe você mudou de escola e você tem que pensar numa nova perspectiva. Como é que a gente entende, como é que a gente busca, compreende isso? Entendendo o seguinte: ou nós olhamos para nós mesmos, ou nós jamais conseguiremos ter a percepção do que o outro precisa e do que o outro também necessita nas suas demandas. Professor, olhe para a sua própria vida. Olhe, enxergue as suas demandas. Não sei qual é a realidade do município de Iguaí, mas eu já tive em secretarias em municípios que o secretário de Educação, o coordenador pedagógico, o diretor pedagógico estava com demandas de contratação de profissional, porque ele tinha profissionais concursados que estavam com demandas emocionais, que estavam com problemas pessoais na sua vida, que estavam no pós-pandemia enfrentando demandas de depressão e de síndromes, e que ele não tinha como estar diante de uma sala de aula. Isso é uma realidade que nos faz pensar o seguinte: como é que eu estou hoje para começar a minha demanda? Não sei se vocês viram, há 2 semanas atrás, os homens é mais fácil de ter acompanhado isso, mas há 2 semanas atrás, o time do Fortaleza terminava o jogo, se dirigia para o aeroporto, e uma torcida organizada do Esporte Clube do Recife promoveu um atentado contra o ônibus em que os jogadores estavam. Teve um jogador que foi operado ontem, acho que no início dessa semana, para tirar estilhaços da perna, de vidro. Teve outro que tomou quase 16 pontos. Mas na terça-feira eu vi um comentário sobre um dos jogadores do Fortaleza, Rafael Galhardo. Rafael Galhardo se afasta, pede afastamento, porque ele está com síndrome do pânico. Ele não consegue estar em ambientes onde ele lide com gente. E eu fiquei pensando, refletindo sobre essa situação. Um jogador que tem que parar a sua carreira, e assim são outros profissionais, são professores que precisam dar pausas, porque precisam rever e dar uma olhada para a sua própria vida. Então, minha primeira palavra hoje de manhã para você é: olhe para você, professor. Olhe para as suas demandas. Porque se você não tiver condições de cuidar de si mesmo, você não vai ter condições de cuidar do seu aluno na sala de aula. E não tem ninguém que perceba mais o que o aluno tem, senão o professor que está dentro de uma sala de aula. A primeira pessoa que percebe a demanda que o aluno traz é o professor. Porque ele conhece Mariazinha, Joãozinho, Pedro, Tiago e os nomes agora mais da pós-modernidade, né? Os nomes mais novos, os nomes mais complexos, mais diferentes, mais difíceis. É ela que percebe. Se aquele menino ele era participativo, comunicativo, conversador, você está calado. Quem tem a primeira percepção, quem chama o coordenador para ver o que está acontecendo, é o professor. Ele tem esse primeiro olhar da sua sala. Mas muitas vezes o professor, quando ele não consegue olhar para si próprio, ele não consegue olhar as demandas que estão no entorno da vivência dele.
E ele vai acumulando, vai às vezes empurrando para debaixo do tapete, até chega uma hora que a corda arrebenta, a situação se rompe. Por quê? Porque ele não olhou para si. E aí, quando você pensa em meta, não sei quem já assistiu esse filme, mas esse filme é interessante. A Alice chega diante da estrada e ela vê o gato e ela pergunta: para onde essa estrada dá? Para onde essa estrada leva? E aí o gato pergunta para ela a célebre questão da vida: para onde você quer ir? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer estrada serve. Ou seja, não adianta olhar para 2024 e não entender que o que eu quero fazer nesse ano, o que eu tenho de planejamento, de projeto, de ideal, o que eu enxergo para a minha escola, para a minha sala de aula, o que eu quero ver. Você que é um diretor, um coordenador, um professor, você que está no chão da sala de aula, o que é que você enxerga? Se você não tem nada, qualquer lugar, professor, serve, qualquer coisa você faz. E eu sei que o professor, enquanto profissional, ele nunca quer fazer qualquer coisa. Ele quer sempre fazer o melhor, quer sempre dar o seu melhor. Tem uma frase de Paulo Freire que ele diz o seguinte: ninguém acorda no meio de uma tarde, depois de um almoço, e fala bem assim: não dei certo para nada na vida, vou ser professor. Não existe isso, gente. Não existe. Você não chega, Arleusa, é o seguinte, moça, dá um jeito aí, me arruma uma vaga de professor. Não existe vaga de professor, gente. O professor, ele gosta do que ele faz, ele ama a função que ele exerce, ele ama a sala de aula, ele ama cuidar daquilo que ele cuida, ele ama trabalhar, ele ama cumprir o propósito e a missão dele dentro de uma sala de aula. Então, não tem essa concepção de qualquer coisa para esse ano dá, não. Você tem que ter a consciência, a noção de onde você quer chegar. Quando chegar no último dia de 2024, no dia 31 de dezembro, você parar e dizer: olha, minha missão está cumprida, eu tenho consciência do que eu fiz. Você chegar no dia da sua aposentadoria, de encerrar a sua vida, você diz: olha, eu tenho consciência tranquila, eu fui um bom profissional, eu fui um excelente professor, eu fui alguém que desempenhou meu papel com graça, com gratidão, com respeito, com compromisso, com responsabilidade. Então, na perspectiva do gato, ele diz a Alice: olha, Alice, quando é que você quer ir? Porque para quem não sabe o que quer da vida, qualquer coisa serve, qualquer estrada é qualquer coisa. Então, eu queria chamar você nesta manhã a essa viagem do eu, do outro e do nós. No eu queria que você pensasse o seguinte: Sócrates vai dizer: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quando você é capaz de olhar para dentro de si, saber seus limites, suas demandas, suas possibilidades, suas qualidades, suas virtudes, aquilo que você construiu ao longo da sua vida, aquilo que você é capaz de desenvolver e de fazer, você consegue se situar e você consegue, com resiliência ou não, se adaptar a todos os cenários. Sabe qual é a palavra? Sabe qual é a palavra que o mundo corporativo hoje utiliza? É a palavra chamada leability, que é a capacidade de se inserir e se adaptar aos cenários que estão à nossa volta. Há 2 anos atrás vocês tiveram que se adaptar a um novo cenário. Qual foi o cenário? Pandemia, escola fechada. Quem aqui em Iguaí pensou que a escola ficaria 2 anos fechada? Ninguém no Brasil imaginou. Quieta, o governo vai fechar a escola, vai dizer que não abre a escola, nada, isso aí vai durar uma semana. Não, já passou uma semana, vai durar 15 dias. Não passa de um mês, nós ficamos 2 anos com a escola de porta fechada. Abriu a escola, nós passamos a lidar com um cenário diferente da violência chegando à escola. Aquilo que a gente vê nos Estados Unidos, Canadá, países de grandes centros e países de primeiro mundo, chegou ao Brasil. Não sei se foi 20 de abril do ano passado, de 2022, que definiu-se o dia de ataques que aconteceram nas escolas. Nós chegávamos às escolas de crachá, identificava quem a gente era, e o porteiro falava: ninguém entra na escola. Ninguém entra na escola. Só quem entra na escola é o pai para buscar seu filho.
Ninguém entra na escola. Por quê? Porque se lançou uma onda de que iria ter um grande massacre, um grande lançamento de coisas no ambiente da escola. Então, nós lidamos com todas essas questões. E quando você olha e conhece aquilo que você é, você consegue entender o que é esse learning habit, essa capacidade de entender o cenário, se adaptar a ele, entender. Professor, não dá mais para a gente ensinar como ensinávamos há 30, 40 anos atrás. Hoje você tem novos cenários, você tem novas perspectivas, você tem um aluno curioso, você tem um aluno instigador. Uma professora virou para a coordenadora no pós-pandemia e falou com ela assim: é o seguinte, eu sou um tradicional, não vou mudar minha forma de trabalhar, sou desse jeito e vou continuar assim. Se quiser que eu dê aula, vai ser desse jeito. A coordenadora virou para ela: você cumpriu o seu papel, não tem problema. Passaram-se uns 2 meses, a coordenadora entrou na sala dos professores e mulher geralmente não é nada curiosa. Viu a professora mexendo no computador e falou para ela assim, ficou assim olhando. Foi a primeira vez, voltou. Na terceira, a língua não aguentou. Professor, por que a senhora está fazendo com esse notebook aberto? Ela fez uma pesquisa. A pessoa disse que não ia mexer com nada, você disse que não ia dar sua aula do jeito que você dava, de forma tradicional. Disse, eu mantenho o mesmo pensamento. Mas por que você está pesquisando? Eu tenho 3 capetas na minha sala, que se eu chegar lá despreparada, eles me botam no bolso. E eu não posso, eu sou a professora tal. Como é que eu vou deixar o aluno botar no bolso? Porque eu não sei o que ele está me falando. E é uma realidade hoje. O aluno acha, gente, seu aluno sabe usar o ChatGPT, seu aluno sabe usar, eu nem sabia, você sabia que tem uma inteligência artificial no WhatsApp? Qual é o nome dela, professor? Sabe o nome dela? Luzia. Eu descobri essa semana. Você conhece Luzia? A semana passada, você conhece Luzia? Fábio? Não. Luzia é muito nova para mim. Quem é a inteligência artificial? Mas você que está aqui hoje de manhã não sabe quem é a Luzia, não sabe o que é o ChatGPT, não sabe o que é o Brant, que é, se não me engano, Bard, a inteligência artificial do Google. Se você não conhece, anote no seu caderninho, na sua agenda. Seu aluno sabe. Seu aluno sabe de tudo isso. Você propõe lá uma atividade para casa, seu aluno não incomoda mais o pai. Ele joga a pergunta no Google e ele colhe as informações todas que ele quer. Ele tem todas as respostas que ele precisa. Então esse é o cenário que você tem. Então, professor, conheça aquilo que você é e o que você está fazendo. E aí eu queria ouvir vocês. Professora, a senhora mesmo que abriu os olhos, eu quero falar, me chama. Qual o melhor dia da sua vida? Você já pediu que você lembra agora assim, rapidamente. Seu nome? Carol. Seu nascimento do filho. Qual é o nome dele? Eles. Lázaro e Arthur. Pronto, o nascimento de Lázaro e Arthur foi o melhor dia da vida da professora Carol. Professora, a segunda questão ali, qual a sua frase favorita? Que você lembra rapidamente dela aí. Seu nome? Leite. Você tem uma frase assim que você lembra sempre, que impactou a sua vida em alguma coisa? Pode falar. Eu tenho um sonho. I have a dream, de Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Eu estava em Bom Jesus da Serra, a professora falou bem assim: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Era a frase dela favorita: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Professora, a senhora de verde, cheia de esperança. Qual é a sua frase? Seu nome, professor? Graça. Professora Graça. Lembra aí. É pau que tem Chico, tem Francisco. Gostou dessa? Foi? Professora, a senhora aqui. A senhora mesmo. Não, a de cá. Seu nome, professora? Vou passar aqui, viu? Posso passar aqui, professora? Vamos lá. Seu nome? Professora Cláudia. Tem uma frase, professora? Eu sou feliz. Eu sou feliz. E isso é um desafio para a gente viver todo dia. Entender e construir um caminho de felicidade. Como é que você lida com situações que estão fora do seu controle? Pare um pouquinho e pense aí.
aquela situação na sala de aula saiu do seu controle. O que você faz? Bota o menino para fora da sala de aula, ó, diretor, o problema é seu, resolve aí. Você simplesmente joga logo uma ação para com aquele aluno, ou qualquer outro cenário que você tenha, em casa, né? Contar aqui uma historiazinha. Diz que a mulher acordou quarta de manhã, era o dia do aniversário de casamento. Olha a esperteza desse homem. Ela acordou, meu amor, tudo bem, como é que está seu dia hoje? Você acordou como? Falei, normal, tudo do mesmo jeito, não tem nada diferente. Aí ela ficou no canto dela calada, né? Deve estar acordando ainda, os neurônios não estão funcionando ainda, tic-tac ainda está meio devagar, vou dar um tempo. Ele foi trabalhar, deu 10 da manhã, ela liga para ele, meu bem, como é que está sendo o seu dia? Toda feliz. Falou, mulher, está do mesmo jeito que eu saí de casa, não mudou nada. A mulher já ficou com a pulga atrás da orelha, ele não está lembrando do aniversário de casamento. 3 da tarde, ela liga de novo. E aí, meu amor, como está sendo o seu dia hoje, seu trabalho, como é que está? Sua mulher, o que é que está acontecendo? Você está me ligando toda hora, me perguntando como é que está meu dia, como é que está meu dia. Pronto, ela desligou o telefone. Não, tá bom, deixa pra lá. Se arrumou, salão, fez unha, maquiagem, cabelo. Deu 7 horas, ele liga, ó, deu um problema aqui na empresa, eu vou me atrasar. Tá bom. Ela falou para a mãe, mãe, leva os meninos para casa da senhora, que hoje vai ter festa no AP. Então, a senhora vai tomar conta, os meninos vão dormir com a senhora hoje. Deu 9 horas, ele não deu um telefonema para ela, nem nada, não citou o dia do aniversário do casamento, e aí ela já estava chorando, borrou a maquiagem toda. Ele perguntou para ela assim, aconteceu alguma coisa? Cadê os meninos? Algum acidente? Não. Então foi o quê? O que é que está acontecendo? Você está chorando? Foi alguma coisa? Você esqueceu o dia do nosso aniversário de casamento. É o cara, quem disse para você? Eu guardei a surpresa até o último momento da noite. Vai no carro, abre a mala do carro, tira o presente, vem e entrega ela, meu amor, muito obrigado pela sua companhia em todos esses anos. Na hora que ele fala isso e mostra o presente, a mulher já está sorrindo, já acabou o choro, já enxugou as lágrimas, ela está toda feliz. Moral da história, se você é um homem esquecido, tenha sempre um bom presente na mala do seu carro, para ocasiões em que você se esqueça do aniversário do casamento, gente. Esqueça tudo na vida, não esqueça o aniversário nem da mulher, nem o aniversário que você casou com ela, porque aí, meu irmão, sua vida, você está, como diz um amigo que eu conheço, você está lascado se você esquecer essas 2 datas principais da sua vida. Entendeu, gente? Só para vocês darem uma risadinha aí. Então esse homem, ele soube controlar a situação. Então como é que você lida com cenários improváveis? Se você fosse o seu melhor amigo, você se trataria como você se trata hoje? Porque às vezes a gente cobra demais da gente. A gente cobra demais daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, daquilo que a gente exerce. A gente tem uma demanda de muita cobrança muitas vezes. E aí eu deixo para você pensar 2 pontos fracos e os pontos fortes que você tem na sua vida e que isso seja útil para você. Qual é a palavra do ano para você? Se você tivesse para definir uma palavra para 2024, qual seria a sua palavra? Vou andar de novo, viu? Como? O nome da senhora? Professora Isabel, gratidão. Vou para o lado de lá agora. Para vir para o lado de cá, para o lado de cá. Isabel, gratidão. Professora, a senhora. Desculpa, você na frente ainda. O nome da senhora, professora? Leila. Qual a sua palavra para 2024? Recomeço. Recomeço. Professor, o senhor? Gilenberg. Como é que é o negócio aí, professor? Gilenberg. Bem comum, né? Eu creio desafio. Desafio. Gostei. Recomeço, gratidão, desafio. Deixa eu ir mais aqui para trás. Aqui. Professora, a senhora aqui, qual a palavra do ano para a senhora? Vou usar aquela sugestão, né, que é posições. Posições. Posicionamento. A senhora, seu nome, professora? Luciane. A senhora deixa os alunos colar na sala de aula? Colar, fazer cola na prova? Não.
Pronto. E por que a senhora deu colo para ela, professora? Ah, ela copiou sem a senhora autorizar. Muito bem. Ela usurpou a palavra dela, né? Tá vendo aí, ó? Pegou a palavra da outra professora. Gente, gostei das colaborações de vocês e eu proponho que a gente pense em 2024 que o ano de 2024 seja um de equilíbrio para cada um de nós. Você consiga equilibrar a gratidão com o recomeço, com a palavra que a professora lhe colocou agora. Enfim, que a gente possa olhar para 2024, a gente enxergue em outra perspectiva e nisso a gente consiga olhar o outro que caminha com a gente, seja o outro o professor, seja o outro o nosso aluno, seja o outro o nosso coordenador, seja o outro o nosso diretor. Já viram? Quem aqui é coordenador e diretor? Levanta a mão aí. Quem é coordenador e diretor? Só tem a coordenadora. Diretora. Ela é quem tem a tinta na caneta. Só tem a diretora aqui, a senhora também? Quer falar? Agora. Oi aí, senhora. Como é o nome da senhora? Professora Maria Helena. O senhor concorda com a aprovação ou a reprovação? Fala desse tempo, por favor. Para que eu vou fazer a pergunta da cola? Gente? Para quê? O professor botou agora no acústico. Gente, a minha geração era da recuperação, da ré-ré. Se perdeu na ré-ré, você tinha o quê? Cacete em casa e o cacete na escola, que você tinha que voltar no ano que vem. De toda a minha, eu sou da época do científico, viu, gente? A aparência não mostra, mas eu sou da época do científico. Vou descer aí, professor. Eu sou da época do científico. Mas eu entendo que se o aluno não produziu, não avançou, e eu não entendo que isso é culpa do professor, o aluno também precisa querer. A família precisa dar suporte para que esse aluno se sinta motivado e vá para a escola e ele queira aprender, que era o que os nossos pais faziam com a gente. Não quero ir para a escola. Por quê? Porque eu não quero. Você vai sem querer. A gente não ia para a escola por causa de Bolsa Família. A gente ia para a escola para aprender. A gente não ia para a escola por causa de uma demanda social que nós tínhamos. Escola pública, escola privada, a gente ia porque a gente precisava daquele conhecimento. E Nelson Mandela tem uma frase que ele diz o seguinte: a única arma que consegue mudar uma sociedade é a educação. O único caminho de ascensão que qualquer aluno seu possa ter é a educação. Não há outro caminho. Por mais que ele imagine que ser influenciador digital, ser um gamer, ele vai conseguir. O único caminho que vai levá-lo para frente é ele compreender que é importante para ele a educação. Então, professora, de forma bem objetiva, respondendo a senhora, eu sou contra. Professora, que pediu para a senhora aqui? Seu nome? Professora Rosimê. O senhor disse que o senhor é da época da ré. Eu sou da época da recuperação, recuperação, ré e ré. Está quase empate. Porque a ré era em junho. Sim. E a ré era em dezembro. A senhora me lembrou de mais uma coisa aqui, ó. E, gente, o que é que a gente fazia? O que é que a gente ouvia? Se você não passar, esqueça a boneca, esqueça a bicicleta, se vire. Entendeu? E nós não tínhamos, gente, ontem, o professor Leandro Carnal disse na palestra uma coisa interessante. Nós não tínhamos nada para pesquisar. Você já analisou isso? A gente não tinha instrumento de pesquisa. Por exemplo, se na cidade tivesse uma biblioteca pública, a gente ia para a biblioteca pública pesquisar. Quando a gente tinha um amigo rico, a gente ia para a casa dele porque ele tinha poder de comprar a Bassa. Quem lembra da Bassa, gente? A Bassa era comprar um carro. Só rico comprava Bassa e Delta La Russa. Então o que a gente fazia? A senhora tem? Até hoje doa para a biblioteca. Mas o que a gente tinha, professor? Seu nome? Liz? Cris. Pronto, senhora Cris. É Cris e Evânia ao mesmo tempo. Obrigado, professora Cris. Gente, era a única fonte. Hoje o aluno tem todas as fontes disponíveis a ele. Mas sabe qual é o problema da geração de hoje?
Eles não sabem o que é fake news, eles não sabem o que é verdade, eles não sabem o que é um site confiável. E o desafio do professor é mostrar a ele: olha, por mais que você consiga ter informações, você precisa ter informações que sejam científicas, certas, claras, que dê a você a informação correta e não qualquer informação. Porque qualquer informação, e o mundo está cheio, gente. O Instagram hoje é cheio de informação, as redes sociais são cheias de informação, mas nem toda informação gera conhecimento. E esse é o grande desafio que a gente tem: gerar conhecimento. Quem é o estudante de hoje? Quais as habilidades faltam na formação desses estudantes? E aí eu acho que a pergunta de vocês, tanto de Maria Helena quanto da professora aqui, retratam isso. Quem é o aluno da gente hoje? Primeiro, ele é um aluno que quer resposta pronta. Por isso ele gosta do TikTok, porque o TikTok ele é rápido, ele tem coisas prontas, bem elaboradas. Então o aluno da gente hoje é um aluno que ele tem habilidade tecnológica, mas ele não consegue transformar, em muitos casos, não é generalizado, mas em muitos casos ele não consegue transformar a habilidade com a tecnologia para discernir os cenários ideais de aprendizagem para a vida dele. E por isso, gente, sabe qual é a única profissão no mundo que nunca vai acabar? Você sabe qual é? A sua. Nunca vai acabar a profissão do professor. Por quê? Porque o professor hoje é aquele norteador para dar ao aluno o discernimento claro daquilo que ele precisa para compreender. Eu estava no SESC de Jequié em 2020, terminando a aula de ciências, 6º ano. A aluna pergunta: professora, é verdade que airfry dá câncer? Qual a resposta que essa aluna queria? Sim, dá câncer? Não, não dá câncer. Por que ela pergunta sobre airfry? Porque 9 em 10 casas hoje ou tem ou querem ter um airfry na sua casa. Se você é professor e dá aula de manhã e de tarde, 40 horas, você chega 12h15 da escola, você joga o frango na airfry e o frango vem mágico. Em 15 minutos ele está pronto, não engorda, não faz mal para a sua saúde. Essa é a promessa. Não prejudica você. Então você resolve sua demanda ali com rapidez. Sabe o que a professora fez? Vamos fazer o seguinte, fulana, vamos dividir a turma em grupos. Eu vou dar a vocês sites para vocês pesquisarem, sites confiáveis. Vocês vão pesquisar e semana que vem nós fazemos um debate aqui em sala de aula. E aí, na aula seguinte de ciências, o ambiente foi rico de informação precisa e de uma construção que os alunos fizeram um com o outro e trouxeram para um debate. Então, o que o nosso aluno hoje precisa é entender essa habilidade que ele tem para a tecnologia ser usada da maneira certa, para a aprendizagem dele, e que ele desenvolva e que isso leve a não se isolar. Vocês viram essa semana, saiu, há 24 anos atrás, a Finlândia decidiu que não iria ter mais livro em sala de aula. Os alunos iriam ser imersos na tecnologia, 24 anos atrás. O que a gente está vivendo hoje, a Finlândia, que é um dos melhores países a nível de educação, optou por caminhar 24 anos atrás. Hoje, 24 anos depois, a Finlândia decidiu que o livro vai voltar para dentro da sala de aula. Por quê? Porque os alunos alfabetizados pela tecla, eles não conseguem trabalhar coordenação motora. Eles entenderam que trabalhar coordenação motora trabalha habilidades cerebrais. Então hoje, em pleno ano 2024, isso foi na virada do século 2000, em pleno 2024, a Finlândia está reduzindo tecnologia na sala de aula e está trazendo livro, papel, que o aluno olha assim, ele nunca viu aquele ser na vida dele, ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe qual o significado daquele material que está na mão dele, e ele está aprendendo a entender o que é livro didático. Então é um caminho inverso ao que nós hoje estamos percorrendo e trilhando na educação brasileira como um todo. Educação infantil. Quem tem filho aqui de 2 anos em casa? Um filho ou um neto de 2 anos em casa? Alguém que tem? Alguma professora tem?
2 anos de idade, um netinho, um filho. Ali, professora, a senhora, é isso? Ela lhe entregou. Como é seu nome, professora? Vânia. Hã? Vânia. Ah, não, desculpe. Wanda, você ensinou, deu alguma aula para o seu filho para mexer no celular? Já deu alguma aula para ele? Meu filho, o celular usa assim. Ele sabe mexer no celular? Todinho. Ele sabe botar o YouTube sem saber falar inglês. Ele sabe selecionar vídeo. Ele sabe, a criança de hoje sabe. Se chegar uma mensagem do WhatsApp na hora do desenho dele, ele faz o quê? Assim, ó. Uma coordenadora de Juazeiro estava lá o ano passado. Ela disse que não dá. Ela é avó, eu não dou meu celular para meu neto. Mas o avô é besta e dá. Aí chega uma mensagem, o avô pergunta: de quem é essa mensagem? Aí de um idiota aí qualquer. Aí quando chega uma mensagem da avó, esposa do avô dele, ele fala assim: é vovó. Mas quando ela chegar em casa, ela fala com você. Não precisa falar com ela agora não. Ninguém ensinou ele. Ele sabe que empurrando a telinha, o dedinho para cima, a tela move, a mensagem desaparece, ele deleta aquilo que estava ali na tela aparecendo. Nós somos considerados analfabetos digitais, enquanto eles são considerados nativos, gente que nasceu na era digital. Então, como é que a gente desenvolve as habilidades socioemocionais no ambiente escolar? Professor, estimule, professor, a busca do autoconhecimento, que o seu aluno conheça também quem é ele. Se nós precisamos nos conhecer, os alunos também precisam. Aprenda a lidar com as emoções, que esse aluno saiba lidar com as emoções que ele está vivendo no dia a dia dele, que esse aluno saiba como reagir aos sentimentos negativos, que hoje, gente, é um cenário que a gente tem. O nosso adolescente, o nosso jovem, o nosso aluno, ele não sabe o que é frustração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você dizia em casa: mãe, vai ter uma festa na escola e eu tô doida para ir, porque todo mundo vai, qual a resposta que você ouvia? Você não é todo mundo. Você dava seu calundu, se trancava no quarto, ameaçava derrubar algumas coisas, sua mãe vinha, batia na porta: tá tudo bem aí? Tá, mãe, se amansava na hora. Hoje você diz não para um jovem, a namorada diz não para ele, ele acha que tem que matar ela porque ela deu não para ele. A esposa entende que o relacionamento não está mais dando fluido nem nada, decide terminar, o cara vai lá: não, você não é minha de ninguém, eu vou te matar. É o cenário que a gente vive hoje, gente. É o cenário que a gente percebe. Por quê? Pessoas que não souberam lidar com as suas frustrações, que não ouviram não na vida. Então olhe para o seu aluno, para que ele entenda que na hora que você diz: agora nós vamos parar e vamos assistir a aula, ele entenda que ele tem que parar, e aquele momento é a hora dele assistir e participar da aula. Não é hora do celular, não é hora da conversa, não é hora de outro tipo de entretenimento. A aula é importante para a vida dele, ele tem que saber reagir a isso. Pratique a empatia, enxergar a demanda que o outro traz. Incentive a autoconfiança, que esse aluno confie naquilo que ele está podendo desenvolver, naquilo que ele está podendo fazer como trabalho em sala de aula. Estimule que esse aluno expresse as suas ideias, que ele ponha para fora os conhecimentos que ele tem. Eu morei 15, 14 anos em Itapetinga, e aí eu tinha um amigo fazendeiro que ele não tinha formação nenhuma, normal, o ensino médio. E aí um dia em Itapetinga, um sol a pino, calor de quase 40 graus, e ele falou: vai chover hoje à tarde. Eu olhei para o céu: não é possível, o senhor está doido, com um céu desse como vai chover esse? Aí ele piorou a conversa: como é que o senhor sabe que vai chover? Pelo cheiro da terra. Eu falei: aí piorou tudo. Como é que a gente vai saber? A gente descobre no cheiro da terra que tem chuva. Gente, deu 3 da tarde, caiu um temporal em Itapetinga. O que eu quero dizer com esse exemplo? Nunca ignore aquilo que o seu aluno traz, os conhecimentos prévios que ele já construiu ao longo das suas experiências. Aquilo que na zona rural ele aprendeu a lidar e ele vive, porque é um cenário dele. Professora, isso acontece por causa disso, meu pai me falou assim. E aí você vai estudar um fenômeno científico, de fato ele está correto na informação que ele está passando. Então estimule seu aluno,
para que ele se autoconheça, para que ele desenvolva no ambiente escolar competências também socioemocionais. Estimule o seu aluno a expressar ideias, a desenvolver empatia para com o outro, olhar o outro, saber que o outro é importante no cenário que ele vive. Gente, as grandes empresas não querem mais. Obrigado, professor. O vídeo vai dar uma salva de palmas para a senhora, que a senhora está me salvando aqui agora com esse copo de água. Aí, valeu, professor, obrigado. Vou deixar aqui que é mais fácil. Então, estimule o seu aluno a desenvolver isso, competência socioemocional no ambiente da sala de aula. Ele entendeu o que é resiliência, adaptar-se ao cenário. Gente, as grandes corporações não querem mais hoje aquela pessoa que tem o QI mais elevado, se ele não sabe se trabalhar em parceria, se ele não sabe trabalhar em equipe. As grandes empresas hoje não tem um cidadão mais inteligente daquela área, trancado numa sala, esperando que ele resolva o problema e traga a solução para a gente. Não. Eles querem gente que possa sentar no meio dos outros. Olha, a dificuldade é essa, o problema é esse, vamos sentar aqui. Quais ideias que a gente tem para a gente poder resolver essa demanda e esse problema? E aí afora vai. Aqui tem o material da Editora Moderna, do Polvi e da BNCC, sobre como você trabalhar questões da Base Nacional Comum Curricular. E o nós, gente? Onde é que entra o eu, o outro, onde é que entra o nós? Na perspectiva da gente entender esse cenário, ó. Nós passamos por isso aqui, e ainda hoje, em alguns lugares, a gente tem isso. Essa aula ainda acontecendo com alunos que tiveram demandas no pós-pandemia, não conseguiram se recuperar, e a gente ainda lida com esse cenário. Passamos por isso aqui, professores de máscara, entendeu? Lidando com alunos distantes, salas menores, para poder atender a demanda de uma retomada de uma vivência presencial como nós tínhamos em 2019. E a gente lida hoje com um cenário de muita complexidade. Quem é o nosso professor hoje? Professora que é diretora, como estão os seus professores hoje no contexto da escola que você dirige? A expressão desse professor é de cansaço, é de desgaste, é de ansiedade, é de preocupação. Então são cenários todos que a gente vive hoje no ambiente da nossa sala de aula, no ambiente do nosso professor e dos nossos professores que estão trabalhando. E aí Daniel Goleman, ele era um jornalista que passou a escritor e depois de cursar psicologia, ele diz o seguinte: olha, emoções fora do controle fazem pessoas espertas se tornarem estúpidas. Já viu aquela pessoa que alguém lhe conta um fato, você fala assim, fulano nunca faria isso. Porque você conhece fulano, ele tem um temperamento tranquilo, ele é uma pessoa de paz, aí você vai ver, fulano cometeu isso, você vai assim, não tem como fulano ter feito aquilo. Quando suas emoções estão fora do controle, você não sabe, nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer. E a gente precisa estar antenado a essas questões, para nós não nos perdermos em meio a essas demandas. Obrigado, professor. Essas demandas que a gente tem. Reflita sobre isso. Na hora que você perceber os insights mentais de que você está saindo do cenário, procura alguém. Professor, nunca se exima de procurar ajuda quando você precisar. Vai na secretaria, fala com a coordenação, a direção pedagógica, fala com o secretário, com a secretária, exponha, fala com o seu diretor. Sabe por quê? Não deixe cair na cilada de cometer um ato completamente inaceitável, porque suas emoções estão fora do controle. E para isso a gente... Quem foi o professor que falou dos desafios? Isso aí, não gravei o nome não, professor, desculpa aí. Guilherme, eu lembrava do Gui, gente. Guilherme, né? Gilenberg, passou na parte inicial. Gilenberg falou o quê? É um ano de desafios. Professor, a educação, você dorme e acorda lidando com desafios constantes. A gente vive isso aqui, ó, como se estivéssemos escalando cenários, situações complexas. A sala de aula é por muitas vezes um lugar inesperado.
você planejou sua aula, está tudo certinho, tudo bonitinho. Você vai apresentar um vídeo, você vai apresentar uma aula com tecnologia e tal. Falta a cidade de Iguaí. Falta energia na cidade de Iguaí. O que você vai fazer? Você não tinha nada anotado, tudo estava no notebook, tudo estava preparado. Você ia encantar os alunos naquele dia de manhã, naquela tarde, e de repente, e você não pode simplesmente dizer: ô diretora, começou não, professora? Ô Lívia, não vai dar para dar aula, vou liberar os meninos para ir para casa. Pode, Lívia? O que a professora tem que fazer? Dar um jeito. Joga essa aula para outro momento, se vira, professor, como diz Faustão. Quem sabe faz ao vivo e se vira nos 30, então dá um jeito. Você não pode simplesmente. Quem sabe faz na hora, né? Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Já dizia o cancioneiro popular. Entendeu? Então, são coisas inesperadas que acontecem. Estava tudo muito bem, um aluno começa a passar mal. Você não pode dizer assim: não, fique aí que daqui a pouco melhora. Não, você tem que dar atenção àquele aluno. Chama a coordenação, chama alguma coisa mais grave, chama o SAMU, leva a ambulância para levar ele para o hospital próximo. Enfim, o que ele vai fazer para resolver a necessidade que está acontecendo? Então, acontecem coisas inusitadas na sala de aula. Isso torna a prática profissional do professor, a prática docente, cada vez mais cheia de desafios e de novos cenários. E aí, a gente saiu, gente, disso aqui, Nós somos construídos nas nossas formações a partir do livro, do papel. Hoje você tem o papel e você tem o computador. O desafio que é trazido para a gente nos impõe pensar fora das nossas caixinhas prontas. Eu uso esse planejamento aqui há 30 anos, deu certo a vida toda. Será que hoje vai dar o de 30 anos atrás? Não, gente, eu estava em Cocos. A senhora professora, eu estou há 45 anos na sala de aula. Eu alfabetizei um nessa perna, um nessa, e aí já tinha 2 gêmeos na barriga. E depois eu alfabetizei os 2. Professores de alfabetização. Dá para fazer isso hoje, gente? Se botar 4 meninos na perna e alfabetizar? Não dá. O cenário é outro. O desafio é outro. Então o cenário é de constantes coisas que impactam na nossa prática docente e que eu tenho que rever aquilo que eu estou fazendo. Isso me leva ao que Nizam diz: professor, seja inquieto, se reinvente. O professor de 2024, desse século 21, precisa se reinventar na sua prática pedagógica, nos cenários que ele tem, se adaptar. Eu sou tradicional, eu vou morrer tradicional. Não, queira aprender. Chama aquele colega mais novo na escola que sabe de tecnologia, me ajude aqui. Construa esse ambiente de parceria na sala dos professores com seus colegas. Seja inquieto, professor, seja corajoso, não tenha medo de mudança. Gente, o mundo muda todo dia e toda hora. Todo instante a gente lida com mudanças. Então seja alguém que é insatisfeito. Você já fez uma autocrítica do seu ano passado? Como você foi como professor? Como é que foi você como professor? Como é que foi você como coordenador? Como é que foi você da equipe pedagógica da secretaria? Como é que foi você, professor de sala de aula? Que crítica você tem acerca de você? Que análise você faz? A pergunta de Maria Helena. Aí eu pergunto a vocês: o que é que vocês acham do trabalho que vocês estão fazendo dentro da sala de aula? Bom, perfeito, não precisa melhorar nada, toca o barco e vai em frente. Precisa melhorar, reveja seus conceitos, professor, reveja seus papéis, reveja seus estudos, avalie o que está acontecendo no cenário. Faça o melhor para que o seu aluno saia encantado e motivado da sala de aula. Já viu aquele meme que o menino chega com um mochilão nas costas, bem pequenininho, e aí a mãe pergunta: meu filho, coisa linda, já chegou? Como é que foi a aula? Aí ele fala: não foi boa não. Como assim não foi boa? A professora falou que eu tenho que voltar amanhã. Você não consegue se educar num dia só. Você tem que voltar amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. Então o professor ele precisa estar sempre em constante abertura para a inovação. Rubem Alves vai dizer o seguinte: sem a educação das nossas sensibilidades, todas as demais habilidades se tornam nulas. Quando você se colocar dentro da sua sala, você precisa ser sensível para entender os cenários que estão postos para você ali.
O menino que tem dificuldade de alimentar em casa e ele vem para a escola porque ele tem um alimento ali, sólido, que vai dar sustância para o dia. Aquele que vem, tem comida em casa, mas a opção, olha, coma na escola, porque daqui a gente economiza. Você tem hoje cenários que você lida com abusos de crianças. Eu estava com um professor em Ituaçu, ele falou: professor, eu brincava na minha infância com meus primos e minhas primas e minhas irmãs, eu brincava de cueca e ela de calcinha. Quem é o pai que deixa hoje uma criança de calcinha na rua? Uma menina, 4, 5, 6, 7 anos? Ninguém. Nós não temos essa coragem de deixar os nossos filhos viver como nós vivemos. Não, pai, a gente vai ali para o rio, uma turminha de amigos. O rio? Vai nada. Vamos para a cachoeira? Vai não. Vai de jeito nenhum. Por quê? Porque nós temos hoje cenários diferentes. Quando você olha para o seu aluno, e aí ele entra na questão do nós, esse aluno traz demandas. Eu estava ontem em Itacaré, gente. Ontem, a psicopedagoga da escola, de um povoado, a professora chamou ela e falou bem assim: olha, está acontecendo um problema com essa criança. A psicopedagoga botou dentro da sala, investigou, vai lá. A criança está sendo abusada pelo padrasto. Fizeram exame no médico, confirmou. Conselho tutelar. Na hora do conselho tutelar, a direção da escola falou: opa, peraí, vai expor a escola. A gente não pode expor a escola. A escola vai ficar falada na cidade. Gente, uma criança de 12 anos de idade ia ficar sendo abusada 13, 14, 15, 16, 17, até que ela decidisse alguma coisa na vida dela, porque a escola não podia ter seu nome exposto. Não, gente. O outro é o mais importante, porque se eu atendo o outro no nós, eu estou sendo sensível à demanda que essa criança tem. Ela é mais importante. E a professora foi à frente, brigou, a psicopedagoga, até que denunciado foi preso o padrasto. Então a gente lida com cenários da educação pública brasileira que são às vezes constrangedores, mas são inquietantes, são perturbadores da paz interior que muitas vezes a gente tem ao se colocar dentro da sala de aula. E quando você é sensível, você consegue entender a dor do outro. Professor. Professor, seu nome? Professor Ailton. A frase que sempre marcou a minha vida, referente ao caso que você está falando aí: se andares de cabeça erguida, poderás tropeçar nos seus próprios pés, mas nunca tropeçará alguém que vem à sua frente. Você não vai tropeçar quem está diante de você, porque sua cabeça está erguida, você está enxergando as perspectivas e as possibilidades. Então, gente, eu não posso fechar os olhos, vamos fazer de conta aqui que ninguém sabe do fato. Não. A gente tem que ir às últimas instâncias. Isso é lei hoje. Você não pode saber, ouvir o que está acontecendo e fechar sua boca, vou ficar quietinho aqui, porque é meu vizinho, é minha vizinha. Não. São coisas que a gente não pode silenciar. E isso é educar a nossa sensibilidade. Porque você, professor, vê o que muitas vezes a sociedade não vai conseguir enxergar. Dentro do ambiente da sua sala de aula, com 30, 40, 50 alunos, você consegue ver o que a sociedade não está conseguindo identificar nem perceber. E aí, que esse novo tempo, que esse novo ano seja um tempo de mudança. Mas mudança, gente, não é só aquilo que acontece de dentro para fora, é aquilo que também altera a gente. O conhecido como pai da administração moderna, Stephen Covey, ele diz o seguinte: as mudanças, a chave da mudança só dá porta pelo lado de dentro. É a gente que se propõe a mudar. Ninguém vai mudar você. Diretor não lhe muda, coordenador não lhe muda, esposa não lhe muda, marido não lhe muda. Ninguém muda ninguém. Você não muda o seu filho, que ainda está debaixo da sua tutela e responsabilidade. A atitude da mudança, ela é um passo que começa dentro de cada um de nós. É nós que escolhemos: olha, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso mudar. Mudança não pode ser confundido como construir um novo calendário. Não. Mudar é você
ter uma nova atitude, novas perspectivas, novas posturas, é você partir para além. Sem determinação não se chega a nenhuma conquista na vida. Você tem que ser determinado para alcançar os seus objetivos. Qual era a professora aqui do sonho? Me lembra seu nome, professora? A professora Cleide falou a frase do Luther King: eu tenho um sonho. Qual é o sonho do Luther King? Que meus filhos possam conviver naturalmente em sociedade, sem ser identificado pelo seu credo, pela sua cor, por aquilo que é, mas por aquilo que ele é. Hoje não cabe mais o pré-conceito no ambiente da sala de aula, gente. Se nunca houve, hoje muito menos. Se nunca se coube, hoje muito menos. Você chega lá com preconceito de qualquer natureza que seja. Não há espaço para você ser preconceituoso. Entendeu? Exercite o amor, exercite a gratidão, exercite o perdão, exercite a alegria. A gente precisa criar um ambiente na nossa carreira profissional de alegria, gente, de retomadas, de reestruturações, restaurações. E aí eu chamo vocês para alguns desafios de mudança na nossa vida. Primeiro, seja curioso. Alguém já pegou o filho assim? Meteu a cabeça na geladeira, quer descobrir onde é que está aquele doce gostoso, diferente, de chocolate, que você escondeu, mas que ele gostou. Ele está fuçando, ele está metendo a cara. Professor, seja curioso. O aluno falou: professor, você já conhece isso? Não, mas vou conhecer agora, me mostra. Como é que é? Seja curioso, professor. Queira avançar, não queira se limitar. Leandro Carnal fala que a gente morre pessoalmente e profissionalmente quando a gente decide que a gente não precisa de mais nada na vida. Você começa a morrer profissionalmente. Eu já sou professora há 40 anos, eu não preciso de mais nada. Precisa sim, nós precisamos entender os novos cenários. Professores, arrume um tempo ósseo criativo, parar, refletir, pensar para além das concepções pré-estabelecidas que você já tem lá da academia, expandir os cenários. Acho que vocês vão gostar da próxima. Não tenham medo da inovação, gente. Olha que cena, gente. Olha que cena. Olha que inovação ele fez. E aí o professor ainda percebeu um dedo ali que eu não tinha visto. Alguém percebeu um dedo aí diferente? Eu não tinha visto. Eu falei: rapaz, olha o dedo dele lá. Eu falei: ah, você está vendo o dedo do menino? Aí eu fui olhar para a imagem. Gente, não tenha medo de inovar, não. Não sei como está aquele sucrilho, não sei como é que está aquilo ali. Se tem uma gotinha de xixi, não importa, ele está ali se deliciando na comida dele, ele está ali, ó. É aqui, professor, não tenha medo de experimentar coisa nova, o que é diferente. Não tenha medo. Já viu um menino, um cachorro, tem um meme do cachorro bebendo água, o menino vai lá e bebe água do lado do pote do cachorro com o cachorro. Você tem como controlar tudo? Não. Você não consegue controlar todo o cenário. Meu Deus do céu, o menino bebeu na boca do cachorro, na água do cachorro, o menino beija o cachorro, deixa o cachorro lamber a boca dele. Olha isso aí, na zona rural deve ser tranquilo uma situação dessa, né? Então, ali não é um palmeirense, ali é um porco mesmo, viu, gente? Então, experimente, dê espaço, dê possibilidades, dê perspectivas, para que você... Ah, meu Deus do céu, gente, tem professor que não tem e-mail. Ele acha que o e-mail vai abduzir a vida dele. Não, gente, o e-mail é uma forma de comunicação. Não tem rede social, não usa o WhatsApp. Ninguém hoje. Quem aqui manda carta ainda para alguém aqui? Alguém escreve carta, gente? Ó, o povo de Guaí tá antenado, viu, beleza? Quem manda áudio aqui para o filho de 5 minutos? O professor virou para mim e falou assim: Fábio, um áudio de 5 minutos é um podcast, não é mais um áudio. O que é que o menino faz quando vê um áudio de 5 minutos? Ele deleta. Chegar em casa eu vou ter que ouvir tudo de novo, então eu ouço em casa. Entendeu, gente? Então, cenários. Não adianta o coordenador mandar um texto de 5 páginas no zap do grupo da escola. Por quê? Porque o seu professor não vai ler, pode ter certeza disso. Ele não vai ler. Aquele humorista de educação, o Diogo,
ele fala o seguinte: toda a escola tem 2 grupos. Se você é diretor, coordenador e só está em um grupo, pode saber que no outro grupo a turma está malhando o coordenador e o diretor. Então saiba que você está excluída do grupo da resenha da escola, porque você só está em um grupo. Entendeu, gente? Então, fique aberto às experiências novas. Por quê? Porque a gente precisa construir 2 coisas. A inteligência emocional, ela é fruto do seu conhecimento aliado ao seu equilíbrio emocional. Como você equilibra as suas emoções? E isso, olha, todo profissional, independente da posição que ele ocupa na carreira, ele precisa de inteligência emocional para alcançar os objetivos que ele definiu para si. Como é que eu alcanço objetivos na vida? Tendo competências emocionais em mim, tendo inteligência emocional. E essa é uma habilidade que aparece em toda entrevista de emprego. Como é que você lida com um cenário complicado? Foi aquela pergunta que eu fiz lá no início. Eu chuto o pau da barraca, eu dou um boi para não entrar, mas se eu entrar eu dou uma boiada para não sair de lá dentro, e comigo resolve. Peraí, gente, todas as questões a gente vai resolver no conflito. Como é que a gente media conflitos? Como é que a gente hoje propõe a falar de cultura de paz na escola, se eu sou mais explosivo no ambiente? Lá vem a professora, pelo amor de Deus, senta todo mundo fica calado. Eu me formei em pedagogia na UESB, no campus de Tapetinga, e aí me ofereceram um REDA. Ô Fábio, você quer pegar um REDA? Tem uma escola que está precisando. Que aí você já começa a praticar. Eu fui, gente, pro REDA, anos finais. Aí eu entrei na sala do 6º ano. Meninos, professores, me pareciam os anjos. Abre o caderno. Você ouviu o barulhinho das folhas, bem devagarzinho. Eu falei assim: moço, o professor reclama de barriga cheia. Os meninos são os anjos. Olha que menino educado. A mochilinha tudo bonitinha, limpinha. Os cadernos tudo decente. Aí eu terminei minha aula de língua portuguesa e fui para o 7º ano dar a mesma aula de língua portuguesa. Gente, parecia que eu tinha saído do céu e caído no inferno. Tinha um menino que era maior que eu na sala. E ele era o atentado da sala. Ele perturbava o juiz de todo mundo. E eu, calmo, gente, pelo amor de Deus, você tem que fazer a chamada. Tá? De repente, a professora que entrou na minha sala do 6º ano deu um tapa na porta, que o primeiro a sentar morrendo de medo de apanhar dela fui eu. Sentei com a professora para falar: a senhora é contratada, a senhora é concursada, o que a senhora manda? Professor, se eu ficar com essa vozinha mansa aí, eu não vou deixar você dar aula não, vou mandar em você. Jogue duro. A mulher deu um tapa na mesa, gente, mandou o menino sentar, parecia uma mágica. Puf. Os meninos sentaram. Igual aí, graças a Deus, não tem 7º ano desse jeito não. Tem igual isso aqui? Não é possível. Tem 7º ano assim, 8º, 9º ano igual aí? Já pensou, gente, se você, no cenário de hoje, se você parte para cima do seu aluno, você vai criar um conflito quando você está ali de certa forma para ser esse mediador. Aí amanhã eu vi um vídeo da mãe entrando na sala de aula e virou para a professora no meio da sala de aula dando aula, entre as cadeiras. E ela falou o seguinte: olha, deixa eu te dar aqui um aviso hoje. Se meu filho perturbar, dê uma suspensão. Se meu filho é problema na escola, bote ele para fora. Mas quem é você para repreender meu filho? A professora calada, assustada. Como é que aquela mãe entrou na escola e foi para dentro da sala de aula? Esses são os cenários que a gente lida hoje. Se essa professora discute com essa mãe, sabe o que acontece? A mãe está no rádio, denunciando a escola, e a professora e a diretora vai falar com o prefeito: prefeito, bota aquela mulher para fora da escola, aquela mulher é louca, não tem condição, aquele homem é doido, ele não tem condição de ser professor não. Vem Ministério Público, vai vir um advogado da família que não tem condição de pagar ninguém, mas ele vai ter um advogado para resolver um problema dele com a escola. Então a família não é mais aquela pessoa, aquele grupo parceiro. Gente, se eu chegasse com um bilhete em casa da professora, meu Deus do céu, eu estava perdido. Boletim com nota vermelha, meu pai não ia ter dó nem piedade. Hoje, se o aluno chega com um bilhete da escola que o professor mandou para ele entregar para o pai vai na escola tomar satisfações com o professor por causa daquele bilhete. Então, o que é que a gente precisa entender? Fábio, você é saudosista. Não é saudosista não.
a gente precisa tentar alinhar no equilíbrio o que é bom desse tempo e o que era bom do tempo antigo. E o que era bom, que a gente precisa preservar na educação e na escola, são os valores construídos ao longo do tempo. Gente, não era a escola que ensinava a gente a não mentir, não. Era o pai. Não era a escola que ensinava a gente a ser honesto, que ensinava o pai. Ele dava 10 reais para você, né? Vou colocar na moeda de hoje. O refrigerante custava R$ 9,95. O que é que você fazia quando chegava em casa? Pai, está aqui o troco. 5 centavos não é nem uma bala mais hoje. Mas você aprendia o quê? Você tinha que entregar a nota, o troco, de acordo com as coisas que tinham acontecido. Então nós saímos de casa com valores e princípios definidos e estabelecidos. Então, a inovação, professora, não pode suplantar valores no ambiente da escola. E aí, quais são as soft skills, ou seja, que habilidades emocionais a gente precisa construir como professores? Que a gente tenha autoconsciência. O que é autoconsciência? Saber o que eu faço, qual é o meu papel, o que eu estou aqui nesse ambiente para fazer. Que a gente tenha gestão da nossa vida, que a gente saiba gerenciar a vida que a gente tem. Que a gente saiba gerir o tempo, gerir nossas emoções, gerir a nossa vida, que a gente tenha consciência social. Qual é o meu papel enquanto professor na sociedade, da minha escola, no ambiente social da cidade de Guaí? Qual é o meu papel enquanto professor? O que é que eu estou aqui para fazer, para mudar os cenários que estão à minha volta? Como eu consigo construir gerenciamento de relacionamento? A sala de aula, ou melhor, a sala dos professores nunca pode ser aquele ambiente de conflito, mas um ambiente onde se relacione bem. Já entrou na sala dos professores, estava todo mundo conversando, e na hora que você entrou, ficou todo mundo calado? Já teve essa experiência? Aí você pensa assim, de repente meu aniversário está perto, eles estão conversando sobre uma festa surpresa para mim, não vou maldar os meus colegas. Aí vem um capetinho no outro ombro, que nada, eles estão falando mal de você mesmo, daí você é besta. Aí você sai e a conversa volta normal. Vou ali na Copa pegar um café, ou vou no banheiro. Aí você volta, no silêncio. Rapaz, estou para descobrir, ou é a festa, ou estou falando de mim. Lá vem a diretora. A professora, segura a onda aí que lá vem a diretora. Gente, aí precisa saber gerenciar. Você vai ter um professor chato, um colega chato, complicado, que reclama de tudo. Lembra dos 7 anões? Tinha quem? Um que era zangado. O nome dele falava da perspectiva temperamental que ele trazia. Tinha um sabe tudo. Ele sabe tudo. Tem um escorão que espera tudo acontecer. Eu sei que vocês não têm colega que espera você aprontar tudo, para depois ele lhe pedir: me ajuda aí, empresta aí. Um colega virou para o outro e falou assim: rapaz, eu gostei daquelas músicas suas. Tá no meu pendrive. Só que era o pendrive que o professor usava para tudo. O cara copiou as músicas e copiou todos os materiais que o professor tinha. O professor está passando na sala, olha assim uma aula, gente, aquilo ali foi eu que escrevi. Ô fulano, um rapaz estava lá disponível para ele. Não estava disponível não, você pediu as músicas, você falou meus materiais pessoais de trabalho para você estar utilizando, mas aqui não tem professor escolar, não tem? Graças a Deus não tem. Então, gente, lidar com esse cenário todo. Pior coisa, vão transferir fulano de tal do colégio. Graças a Deus, não teve notícia melhor de 2024. Quem tiver pro lado de lá que sofra com ele, que eu não aguento mais não. Por quê? Porque a pessoa às vezes é difícil se relacionar. Então nós precisamos construir ambientes que a gente possa. Gente, amizade é um caminho que você constrói. Intimidade você dá para quem já é próximo seu. Mas construir um ambiente saudável de relacionamento a gente pode ter em qualquer experiência profissional. E aí eu deixo para vocês umas frases de Augusto Cury. Ser professor é mais do que ensinar, é despertar, saber despertar no outro o desejo de aprender. O grande desafio de vocês em 2024 é despertar no seu aluno desejo por aquilo que você está preparando, planejando para que ele possa aprender na sua aula. Alcance, professor, o coração do seu aluno, que seu aluno seja alcançado por você, enquanto você desenvolve ali o seu papel na sala de aula. No ambiente socioemocional da sua classe,
se transforma quando as crianças são envolvidas com afeto. Às vezes o seu aluno não tem afetividade nenhuma em casa. Às vezes ele vê conflitos no ambiente da casa dele, ele não sabe o que fazer. Mas quando ele é acolhido com afeto, na pandemia teve um professor aí num dos países que estavam fechados, que ele se disfarçou, se vestiu de entregador de pizza, e ele foi levar uma pizza na casa dos seus alunos, na sua turma. Quando ele chegava, que os pais olhavam e reconheciam que era ele, os alunos viam, os alunos corriam para abraçar, os alunos choravam. Sabe o que é isso, gente? Afeto. Nem sempre é a bronca, é a reprimenda que vai resolver. Muitas vezes, um abraço que você dá na porta muda o dia de alguém. Um sorriso que você dá para o aluno muda a história de vida dele. Bons professores têm metodologia. Professores excelentes constroem e têm sensibilidade. Professores fascinantes têm sensibilidade. Eles são sensíveis às demandas que o seu aluno tem e traz. Augusto Cury, quem diz isso hoje para vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que apesar de ser um ambiente aberto, está um pouquinho quente, esse mormaço, né? E vocês ficaram aqui. Obrigado por quem falou. Quem queria falar, se inscreve depois ali com o Arleus e fala da parte da tarde. Mas obrigado. Meu nome é Fábio Correia, eu sou assessor pedagógico na Bahia. Meu contato, minha rede social, meu e-mail. Obrigado pela atenção de vocês. Boa jornada pedagógica. Bom 2024. Parabéns para a Secretaria da Educação, para o município de Iguaí. Parabéns a todos vocês, profissionais que fazem a diferença na educação de Iguaí. Obrigado, Arleus.